Amém. Vamos lá, vamos para a palavra. Para você que nos visita pela primeira vez, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos numa série de mensagens. Estamos falando sobre o tema mover, os 5 movimentos da fé. A gente falou sobre o M, que é um método de ensino, a maneira como Jesus ensinava, ele sendo o nosso alicerce. Falamos sobre o texto de Mateus, certo? Sobre ouvir e praticar o significado de estar sobre a rocha, não é? Depois nós falamos sobre o segundo movimento, que é a letra O, que é a ideia de oração, de disciplina espiritual, de vida com Deus, de disciplinas espirituais. E hoje nós falaremos sobre a letra V, que é vocação ministerial. Então, só para lembrar você, a série Mover é um aprofundamento, né? Vamos dizer assim, derivado, né? Do movimento 2.0. Então, é uma série aplicada a partir do nosso planejamento estratégico. Mas não deixa de ser a palavra de Deus no seguinte aspecto. Eu vou expor o texto de Efésios hoje, mas entenda que a ideia da série é gerar em você uma fé mais madura, uma fé mais confiante em Deus. Então a gente acredita que esses 5 movimentos, existem muitas dinâmicas no reino, e aliás, o que não falta é essa multiforme graça do Senhor, isso é abundante. Mas nós acreditamos que essas 5 maneiras são bem comuns e nos ajudam demais na dinâmica do crescimento da nossa fé. Então, quando você tem um ensino prático que você consegue aplicar, você cresce na fé. Então, esse é um objetivo. Quando você tem uma vida de oração em casa, de disciplina espiritual, de leitura, de devocional, a tua fé cresce. Quando você tem um ministério, uma vocação, quando você entende o seu dom, o seu chamado, porque você tem a habilidade que você tem, quando você coloca isso a serviço de Deus, do reino, do próximo, da cidade, você cresce. E assim falaremos da letra E e da letra R, né? Encontros providenciais e também respostas de fé em momentos únicos da nossa vida, em momentos cruciais. Então, chamamos esse acrônimo de mover, lembrando inclusive o nome da igreja e também um verbo que tem muito a ver conosco. Então a nossa fé precisa mover, precisa ser dinâmica. Por isso essa série foi planejada, esse é o conceito para que você entenda. Então só para lembrar rapidinho, qual que é a ideia? Fazer discípulos, treinar os discípulos e desenvolver líderes. E esse é o intuito que nós temos com você, para que Deus use a tua vida e através de você, pessoas conheçam o Senhor. Ou seja, cumpramos o ID, ou melhor, o fazer discípulos, né? O id, ele é emprestado, no grego o id ele não existe, é indo. Né? No grego, se você for procurar entender um pouco mais a fundo, o id ele nunca existiu, é indo, porque enquanto a gente está indo, caminhando, vivendo, a gente está fazendo discípulos. Então se você for aprofundar ali, o id é a ideia de emprestamos o imperativo do fazer discípulos, colocamos no id e traduzimos por português. Mas o sentido mais profundo é que enquanto caminhamos e estamos crescendo, precisamos fazer discípulos. Então, eu diria que o verbo principal lá da grande comissão é fazer discípulos. Então, essa é a nossa meta como cristãos, não é? A tua família, da onde você veio, você a reconhece e você ressignifica muitas coisas. A família que Deus te deu, a tua esposa, você edifica e os teus filhos você capacita. Essa é a ideia, você treina. Você mostra qual é o caminho, você faz discípulos. E também com amigos e pessoas e filhos na fé também. Então entenda isso, fazer discípulos, treinar discípulos, desenvolver líderes. Então por isso da descrença à crença, da crença à maturidade e da maturidade à liderança no reino. Por isso que nós temos também esses 3 pilares: Deus, o próximo e a cidade, certo?
o encontro, que é um momento como esse, depois a conexão, que é o grupo pequeno, e o serviço, quando você se voluntaria, quando você cresce. Então a roda gira e você faz discípulos. Eu tenho trazido essa ideia para que você fixe mesmo, né, possa fixar na tua mente a dinâmica da nossa igreja e colocar todo mundo na mesma página. Então nós estamos te convocando para essa missão. Cristo está te convocando para você entender isso. Se você entender isso, já é um bom começo, já é um ponto de partida. Fazer discípulos. Então, só para a gente lembrar, esse é o nosso modelo, né, de formação espiritual. Cada igreja tem a sua visão, né, cada ministério tem a sua identidade, a nossa é por aqui. Esse é o macro. Então, a capacitação precisa vir do púlpito, precisa vir da liderança da igreja, de cada líder, dos pastores, dos presbíteros, de gente que ensina. Depois, você vai aplicar tudo isso na tua vida em casa. Depois, hoje, como falaremos, a vocação ministerial, que tem um aspecto missional, a missão, certo? Depois, a prestação de contas, que são os encontros providenciais, quando a gente se envolve com amigos e pessoas. E, por último, a gente consegue aplicar o que a gente acredita, porque agora a gente é maduro. Então, tá aí o mover bem detalhado agora para você entender, certo? Se ainda tiver dúvida, você pode nos procurar. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Você pode abrir a palavra de Deus, se você trouxe a tua Bíblia de papel, ou então abra o teu smartphone, ligue, né? Então abra o teu aplicativo. Efésios 4, do 1 ao 16. E se você quiser ainda comprar uma Bíblia de papel, eu te encorajo e compre na NVT. Se você tiver com seu celular, coloque na NVT. Certo? Você é chamado para servir. Todos nós. E isso tem a ver com a vocação ministerial. Ninguém é salvo para ficar parado. Ninguém é convocado para a seleção brasileira para não ir. Todos vão, ainda que alguns, óbvio, entram em campo, outros estão em reserva, mas o time é um. Então dá para trazer um pouco essa analogia. Todos que são convocados para jogarem, para estarem em campo, para estar no mesmo time, compartilhar da mesma visão, dos mesmos objetivos. Então, já começa por aí. Se você é salvo para algo. Então Deus vai te dar dons, Deus vai te dar ministério para você servir a Ele, ao próximo. Então hoje nós vamos falar sobre vocação ministerial. Então abra o coração para isso, a vocação que te move. Servir é responder ao chamado. Certo? Então vamos lá. Efésios 4, do 1 ao 16. Agora deixa eu abrir aqui. Efésios 4, do 1 ao 16. Mas eu vou pôr aqui também para a gente acompanhar. Você que nos visita, você pode acompanhar. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Versículo 7. E a cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, um dom, certo? Uma habilidade, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, significa que Cristo também
desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Presta atenção no 11. Ele designou. Ele designou. O protagonismo de tudo é sempre de Jesus. Sigamos. Alguns para apóstolos, são 5 ministérios aí. Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para quê, pessoal? Olha a finalidade. Para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Está muito claro o texto, certo? Sigamos. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento no Filho de Deus produzem. O que gera a unidade? A fé e o conhecimento de quem é Jesus. A nossa unidade, ela vem por meio da fé e a partir do momento que você entende quem é Jesus. Se você não souber quem é Jesus, não tem como você ser um comigo e nem com o seu irmão. Por isso, Jesus é central, o culto é cristocêntrico. Tudo gira em torno do nome de Jesus. E amadureçamos, aí entra uma segunda parte. Então, aí soma, né? O E é uma soma. E amadureçamos, então a gente cresce, tá vendo? Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Toda essa dinâmica é para que a gente seja igual a Jesus. 14. Então, não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E como tem isso hoje, né? E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Mentiras astutas. 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Olha a nossa missão. Falaremos a verdade em amor. Tornando-nos em todos os aspectos, em todos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. 16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Olha só, quando cada um faz a tua parte, todos crescem. Quando você deixa de fazer, o reino perde, o corpo perde. Certo? Ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Baixe tua cabeça mais uma vez. Deus querido, nós temos um único pedido nessa hora, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Tire do nosso meio tudo aquilo que possa nos distrair de fato nos conectarmos com a tua voz. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou comigo essa semana. E que a partir dessa mensagem, dessa verdade bíblica, nós entendemos que o Evangelho é poder de Deus para nos moldar, para nos transformar, para nos refazer, para nos transformar mesmo. Por isso, ó Pai, faça isso nessa hora, que o Teu Espírito Santo possa tocar as mentes e os corações, para que sejamos transformados e que ninguém saia deste lugar convicto de quem é o Senhor. Que ninguém saia dessa casa hoje entendendo o teu sacrifício, a missão, o propósito, a existência, para que em tudo o seu nome seja glorificado. Fale aos nossos corações, é o que nós pedimos, Espírito Santo de Deus. Amém. Você sabe qual que é o seu chamado? É uma pergunta óbvia, mas nem sempre todos têm uma resposta pronta. Chamado, você sabe por que você foi convocado? Porque Jesus bateu na mente, na porta do seu coração e falou, olha, vem. Você sabe qual é a tua função no corpo, no reino?
Eu acredito que você sabe porque você foi contratado na tua empresa. Talvez na área da logística, talvez na área da expedição, está próximo, né? Na área da contabilidade, vendas, desenvolvimento, eu não sei. Mas eu garanto para você que talvez, ou pelo menos, quase todos nós sabemos o que a gente faz no secular, no nosso trabalho. Mas a triste realidade é que pouquíssimas pessoas entendem qual é o seu papel no reino, qual é o seu propósito no corpo de Cristo, qual que é a sua função dentro do corpo, dentro da igreja, dentro de toda essa dinâmica que nós chamamos, que Cristo nos ensinou, que é o reino de Deus. E quando a gente fala de vocação ministerial, é isso. E nós precisamos entender, eu entendi, muitos já entenderam, mas todos aqui precisam entender o porquê foi chamado, qual é o seu dom, o seu talento, como que deve ser a dinâmica, como que nós podemos aprender com Jesus. Quando eu olho para essa foto, inclusive, eu tenho um violão desse, que é muito bom, inclusive, é um Martin, e aí eu entendo por que esse violão tem esse nome. E qual que é a ideia do violão? Você já parou para pensar por que o violão se chama Martin? Nossa, pastor, mas... Não, obviamente não. Se você não é do mundo da música, você não tem noção. Assim como uma pessoa que está lá fora, que não consegue compreender a tua missão no corpo. Mas por que chama Martin? Porque teve um cara que chamava Christopher Frederick Martin, que foi o cara que inventou o shape, né, o frame, a ideia desse violão, o corpo dele. Ele ficou famoso, ele produziu, ele criou esse instrumento, então levou o nome dele. Assim como a Les Paul, a guitarra Les Paul e outros instrumentos, e a gente vai perceber que geralmente leva o nome daquele que foi pioneiro, daquele que abriu o caminho, daquele que estabeleceu algo a partir de uma ideia, de um pensamento, colocou as mãos. Então, esse cara, por exemplo, esse Christian Frederick Martin, colocou as mãos naquele instrumento e deu propósito a ele. Criou e trouxe para ele uma identidade, não é apenas uma madeira esculpida, é um legado, consegue perceber? É uma identidade, tem ali um direcionamento, um modus operandi de como deve ser produzido, e tudo isso a gente vê excelência. E a gente poderia trazer outros N exemplos, como tem aí carros, motos, computadores, e a gente vai perceber que isso traz não só o status, mas traz uma identidade, traz um valor para aquilo, para aquele objeto. E por que com você seria diferente se você é obra-prima das mãos do Senhor? Então eu trago isso para a gente abrir um pouco a mente. Se o ser humano, ainda nem conhecendo a Deus, consegue fazer e trazer significado para coisas que ele cria, quanto mais Deus não traria isso sobre cada um de nós? Primeiro que a nossa identidade, a nossa impressão digital é única, e você é único nesse mundo, não existe outra pessoa e jamais existirá alguém com a tua impressão digital. Já começa por aí, você é único, sempre foi e sempre será único. Aí você para e pensa, poxa, quem teria capacidade de não repetir isso em bilhões de pessoas que já passaram nessa terra? Só Deus. E de fato, já começa por aí. Você começa a perceber que você é único. Isso já é motivo para agradecer a Deus, porque além de ser único, Ele te chama pelo nome. Pelo nome. E quando eu falo isso, pensa, agora, escuta isso, um instrumento, mesmo que afinado, ainda é útil se estiver, ainda pode ser inútil se estiver largado num canto. Ele está afinado, mas ele se torna inútil se estiver num canto. Sem ninguém tocar, obviamente. Agora, o violão ele só vai cumprir o propósito pelo qual ele foi criado se ele estiver na mão do músico. Daquele que sabe o que tem que fazer com aquele objeto, com aquele instrumento.
Por isso nós dizemos que nós somos instrumentos na mão de Deus. E quem sabe o nosso propósito? Melhor do que nós mesmos. Aquele que nos criou. Então não sou eu que tenho que ir em busca de me compreender. Eu tenho que perceber o que Deus já falou que eu sou, quem eu sou, os dons que Ele me deu. A gente vê a humanidade perdida em querer redescobrir ou reinventar a roda sobre si próprio. E é por isso que a gente vê essas loucuras que a gente está vendo. De ter que criar lei para uma mulher com uma boneca de plástico não entrar dentro de um leito de hospital e tirar o lugar de uma criança de verdade. Olha o mundo que a gente está vivendo. Tanto que se tomou proporções gigantescas um assunto tão besta. Bebês reborns. E a internet só fala dessa asneira, dessa loucura. O povo está insano. Por quê? Porque se perdeu. Não sabe quem é. Nós estamos doentes. O mundo está maluco. E vai ser cada vez pior, gente. Por quê? Porque não sabe o seu propósito. Crise existencial. As pessoas estão neuróticas. Estão procurando em toda parte. E a parte boa desse aspecto é que as pessoas estão sedentas por ouvir de Jesus. Mas as pessoas precisam ouvir você e eu e você. E por isso a vocação, ela vai apontar para isso. Para que por meio de nós, pessoas encontrem desesperadamente, né, o que elas estão procurando desesperadamente, esse vazio que há na alma. Essa falta de afeto que está sendo projetada num pedaço de plástico. Numa identidade que não existe. Numa capa. É melhor se vestir de Batman, então, pelo menos ter um legado, né? De Superman. Eu ia ficar mais feliz se eu visse um Batman correndo do que uma mulher com uma boneca na mão. Um outro vestido de cavalo, de coelho. Uma fantasia. É um mundo de ilusões. É triste a gente olhar e constatar que olha o nível da humanidade. O diabo, ele não só deturpa, ele humilha. Ele joga a pessoa na vala, na fossa. Esse é o papel dele. Só que a palavra de Deus vai falar que a criação está desesperadamente esperando a manifestação dos filhos de Deus. E quando que nós vamos nos manifestar? Jesus se encarnou e a gente, quando vai se encarnar nesse mundo? Começa por meio da vocação. Então tem muita gente por aí, existencialmente, desafinada. Pensa no violão, né? Gente desafinada. Buscando o bem, querendo fazer o certo. Mas muitos ainda estão no canto, largados, sem propósito, sem direção. Porque ainda não entendeu o que significa ser usado por Deus. Falta de propósito. Então você precisa entender que o seu verdadeiro valor está em permitir que Deus te use do jeito que Ele te criou, te desenhou, te moldou. E a gente vê isso de maneira muito poética no Antigo Testamento, desde o ventre da minha mãe. Ele já havia contado, escrito os meus dias, me formado. A gente vê Davi falando isso, Jeremias falando isso e outros. Para dizer que Deus já havia pensado em você antes mesmo de você nascer. Nós somos a obra-prima de toda a criação. E olha o que o inimigo está fazendo com ela, humilhando. Ser chamado por Deus é o que traz sentido à tua história. Assim como um violão bem construído vai ser retirado dele aquele melhor som quando ele estiver na mão do músico pleno, que sabe tocar, do músico de verdade. Se eu der um violão desse para o Theo, não vai sair nada. Mas se eu der um violão desse para uma pessoa que sabe tocar, ele vai tirar sons que vai alcançar o coração de alguém, que vai cumprir o propósito. Vocês estão entendendo?
O mundo tem grande potencial, mas ele está na mão do inimigo. Agora, quando você está nas mãos de Deus, então a tua história tem sentido. Viver o chamado de Deus é entender que a vocação ministerial é a essência da missão. É igual um soldado que não sabe por que se alistou no exército, que vai para uma missão que não entendeu nada do seu general, de repente ele cai no campo de batalha sem ferramentas e acha que vai sobreviver? Não vai. Por isso a gente precisa entender toda essa dinâmica. A vocação ministerial é mais do que uma função, é mais. É a consciência de que fomos separados não apenas para algo, mas para ser alguém em Cristo. Percebe que tem a ver com existência, sentido. Servos fiéis que manifestam o reino. Em cada passo, aonde você vai, você está representando Jesus. Você está representando o reino. Porque você sabe quem você é. Então, a partir daquilo que você é, você faz. Você agrega, você transforma. Assim como o médico, ele é médico, então ele trabalha como tal. Um músico é músico, mas se ele não tiver o instrumento, não adianta nada ele falar que ele é músico. Consegue perceber? Então, uma coisa está linkada à outra. Senão a gente vira o que chamamos de nominalismo, crentes nominais. Ah, eu sou cristão. Ah, você é cristão? Mas você nunca orou com ninguém, você nunca falou de Jesus para ninguém, você nunca abençoou ninguém, você nem ora na sua casa, você não agradece o alimento, você não ensina o evangelho para suas filhas, você não abraça o teu cônjuge, não ora com ele, você não abençoa ninguém. Mas como que você é cristão? Você nem no culto vai. Você aparece uma vez por mês. Ah, você não ora em casa. Ah, mas você nem conseguir contribuir porque você é incrédulo. Você acha que Deus não vai suprir as suas necessidades. Você não acredita nem que Deus é provedor. Você não consegue nem entender porque você foi chamado. Como que você é cristão? Isso se chama nominalismo. A pessoa acha que é, mas na verdade não é. Por quê? Porque as obras não refletem a essência. Então é mais do que uma função. É ser alguém em Cristo. É ser corpo, e Cristo é o cabeça. Então, perceba, o cristianismo nos nossos dias está estagnado, parado, travado. Não apresenta sequer perigo algum ao inimigo. Não acrescenta nada à sociedade. E muito menos à vida da igreja, dos irmãos. Muitos vivem a fé como espectadores, clientes. Vem à igreja como vai a um circo, como que vai a um teatro, a um show. Eu quero curtir o culto. Eu vou para receber, mas não vem para entregar nada, nem o coração, nem a oração, nem a vida, nada. São clientes e não trabalhadores, servos, obreiros. Aí a gente vê na internet essas brigas por termos. Ah, é voluntário ou é servo? É obreiro ou é não sei o quê? Gente, no grego vem de ergon, é trabalho. Acabou. Então, servo, obreiro, voluntário, é tudo a mesma coisa. Vamos parar de brigar por termos e, de fato, fazer alguma coisa? Enquanto a gente fica aí brigando por termos, um pastor fala que é isso, o outro pastor fala que é aquilo. É a mesma coisa. Todo aquele que se entregou a Jesus vai trabalhar, vai servir, vai ser voluntário. Cada um aponta para uma coisa. O trabalho aponta para a obra, o voluntário aponta para a dedicação, o servo aponta para a submissão. Cada um tem um aspecto da mesma ideia. Mas a gente vê crentes debatendo essas coisas. Eu falo, gente, a gente está perdido realmente. Fica discutindo termos. Vamos é fazer. Vamos é entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Certo? Então, é a consciência. A consciência é uma igreja. Quando a gente não entende isso, traz para a gente que a igreja é uma igreja imatura. Fica discutindo essas coisas, essas bobeiras. Por isso que nós falamos, não é? Deus, o próximo e a cidade. E traz esse aspecto de quando a gente entende, a gente avança, a gente sai da gente, a gente se conecta com o outro, a gente se conecta com a cidade. Mas, veja, Paulo vai confrontar isso aos Efésios,
falando que nós fomos chamados para andar com propósito. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense comigo é: vivam de maneira digna a vocação. Vivam. Então, isso aqui não é uma sugestão, é um imperativo. Vivam de modo digno. Por quê? Porque digno é aquele que te deu o dom e ele está esperando algo de você. Certo? Pense, vocação não é sobre visibilidade. Tem gente que só serve se for aparecer, né? Não é sobre isso. Vocação não é sobre estar no filme toda hora, não. É sobre humildade, mansidão, paciência, unidade, tudo que a gente leu aqui. Certo? A vocação é um ministério chamado para viver com dignidade. Então Paulo começa a fazer esse apelo: vivam de maneira digna. O que é dignidade? Como que funciona isso? Está lá, humildade. A gente entender que tem alguém que pensou sobre nós, sobre a nossa existência, sobre os nossos dons, talentos. Mansidão, paciência, né? Ter tolerância sobre aqueles que erram, aqueles que não têm ainda a maturidade que a gente tem, e principalmente a unidade, como a gente viu, unidade. Então, vocação não é sobre visibilidade, é sobre disponibilidade, certo? Então, se você ainda não serve, não entendeu esse aspecto, o problema não é a falta de dom. Todo mundo tem, é a falta de entrega. É a falta de se dispor. Todos vocês, todos nós temos um dom. Todos nós. Precisamos, de fato, descobri-lo e então usá-lo como ferramenta no reino. Então não é sobre não ter o dom. Ah, eu não sirvo porque eu não tenho. Não, não, essa conversa não existe. Você não serve porque você não se dispôs. Porque ainda não é prioridade para você aquilo que deveria ser acima de todas as coisas. Jesus falou: mas buscai primeiro. A gente sabe. Por que a gente não faz? Todos têm dons e habilidades. Aí vai ter dons espirituais e dons comuns. Os espirituais é aqueles que conectam, que transcendem, que apontam para Deus, para o chamado espiritual também. Certo? O que falta, gente, eu tenho visto demais, é comprometimento. O que falta é gente comprometida. A gente se compromete com tudo, mas Deus é sempre o último. E isso é triste demais quando a gente fala de vocação ministerial. Então, na contrapartida, isso é viver de modo indigno ao dom que você recebeu, entendeu? Então, quando não é prioridade, quando você não liga para isso, você não está vivendo de maneira digna a vocação que Deus te deu. Ele mesmo deu. É como se você falasse para Jesus: tá bom, Jesus, obrigado, mas não quero não. Chega um presente muito bonito, que sabe quando você vai lá, compra na Amazon, compra no Mercado Livre, de repente chega a caixa, aí você recebe lá a notificação: chegou meu pacote, vou lá buscar na portaria. Aí você vai lá, pega o pacote todo legal, não vê a hora de abrir, aí você abre aquele negócio inútil, fútil, que não vale para nada, abre aquilo e fica mó felizão. Você fala: uau, vou usar isso. Aí Deus faz a mesma coisa com você e você pega aquele pacote e joga no lixo. Como que você acha que o Espírito Santo deve estar pensando sobre você hoje? O que você acha que talvez ele esteja pensando? Será que o Espírito Santo está feliz com a sua entrega, com a tua disponibilidade? Ou ele está triste? Que nota você daria para você mesmo e a tua relação com esse viver de modo digno? Pensa nisso, certo? Desapegue de si mesmo. Segunda coisa, e a gente vê do 7 ao 12. A cada um de nós ele deu uma dádiva, ou seja, o dom, por meio da generosidade de Cristo. Então, a vocação ministerial, a segunda coisa, é um chamado para servir com o seu dom. Não é para servir sem o seu dom. Porque tem muita gente que também quer fazer o que o outro faz e não tem o dom. A pessoa vê o Coxa cantando, a Laís, a Ellen. Não, eu quero estar no louvor também. Mas você não tem o dom para o negócio. Não, mas eu quero estar lá. Vai rachar a cara. Vai cantar desafinado, não vai saber lidar com o negócio.
Ah, não, mas eu quero pregar. Mas você tem o dom da palavra, do ensino? Você gosta de ler? Você gosta de sentar para estudar? Não, mas então você não é para esse negócio, gente. Vai fazer outra coisa. Ah, não, mas eu quero fazer. Querer nem sempre é poder. A gente sabe dessa conversa já desde criancinha. Então você precisa saber qual é o seu dom, porque quando você entender qual é o seu dom, meu, já era. Você vai ser feliz, você vai ser um com Cristo, você vai entender quem você é, você vai fazer com amor, nada vai te cansar, porque aquilo, você nasceu para fazer aquilo. E é tão lindo, não é tão bacana quando a gente vê alguém que está fazendo aquilo que nasceu para fazer? Não é tão bacana quando a gente vê um vídeo, a gente vê um documentário, a gente vê alguém falando apaixonadamente sobre aquilo que faz, porque a pessoa fala assim: eu nasci para isso, eu amo fazer isso aqui, isso nem é um trabalho para mim, isso aqui é uma delícia. Aí você vai ver, o cara faz uns negócios cabulosos, a mulher faz aquela, cuida lá de idosos, é aquela pessoa que está ali sabe, num leito, cuidando de pessoas, pacientes oncológicos. Aí você fala, meu, que alegria que essa pessoa tem. É dom. Não é qualquer um que faz, não. Às vezes a pessoa tem o dom diaconal e nem sabe que tem, entendeu? Mas porque ela não conhece a Cristo, ela não vai saber, mas ela está ali servindo. Então perceba, a cada um de nós foi concedido, né, concedida a graça. Todos receberam algo. Mas eu quero enfatizar o versículo 11. Né? Ele designou alguns, não são todos, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. Então, primeira coisa que você tem que entender, todos têm dons, Cristo deu a todos. A primeira categoria que a gente vê desses 5 ministérios é o apostolado. E hoje tudo isso também está deturpado. A pessoa se auto-intitula apóstolo. Então, quer dizer, ela quer ser o que ela não foi chamado para ser. E no aspecto teológico da primeira igreja, dos discípulos, apóstolos, são aqueles que caminharam com Jesus e aprenderam diretamente de Jesus, receberam diretamente de Jesus. Esse é o apóstolo do aspecto teológico, bíblico, dos primeiros discípulos de Jesus. Acabou os apóstolos em Paulo. E ainda Paulo vai falar assim: eu sou o menor dos. O menor. Paulo, hein? Hoje todo mundo é apóstolo por aí. E apóstolo de nome, que é mais errado ainda. Agora, do ponto de vista de função, a palavra no grego significa enviado. Pessoa que é, por isso que eu coloquei aí trazendo mais para nós, que visiona o reino, que é um empreendedor do reino, que vai abrindo caminho para aqueles que estão atrás avançarem. É a pessoa que estrutura o reino, é um iniciador de projetos, multiplicador, líderes que lideram o movimento. Esses são apóstolos hoje, mas não precisam ter esse nome. Mas apóstolos no sentido de prática, e não porque caminharam com Jesus. Então, vamos já ressignificar as coisas. Então, apóstolos são essas pessoas ousadas, corajosas, missionários que vão, abrem caminho, pastores que estão fazendo coisas que outros não estão fazendo, ensinando outros, abrindo caminhos. Esses são os apóstolos, empreendendo o reino, visionando, trazendo novas ideias, estruturando aquilo que está bagunçado na dinâmica da igreja. Esses são os apóstolos hoje, num aspecto mais funcional. E aí, na sequência, tem os profetas. Não é aquele vidente que você vai lá e parece que o cara lê a tua mão, tarô, uma bola de cristal. Esquece, isso não existe. Aliás, 10% da função de um profeta no Antigo Testamento era receber e traduzir uma mensagem que vinha de Deus. E então ele dizia, assim diz o Senhor. E ele falava o que o Senhor falou para falar. Então não é algo aleatório que sai da cabeça de alguém, eu tenho uma revelação do céu para você. Não tem, é mentira, corre e sai correndo. Não funciona, não tem. A única e última revelação é essa aqui, ó. Hebreus 1:1.
havendo Deus antigamente falado pelos profetas e pelos pais, hoje vos fala pelo Filho, Jesus. Jesus é o cumprimento de toda a profecia, não tem algo novo debaixo do céu, ele é tudo, em todos. Pastor, mas você não acredita? Existem o que eu chamo de palavra de conhecimento, que Deus pode dar na hora que Ele quer, para quem Ele quiser, no momento que Ele quiser. E isso não é profecia, isso é palavra de conhecimento. Acontece. Agora, fecha, voltando. Profeta, o que é o profeta hoje? Aquele que denuncia o pecado. Olha para o Antigo Testamento. Assim diz o Senhor, se arrependa, volte para os caminhos. Era assim. Jonas, vai para a cidade de Nínive e fala para aqueles rapazes lá, para aquele povo lá, que eles precisam se arrepender. Amós fala para todo o povo de Israel e em volta também que eles precisam se arrepender. E todos os outros, vocês precisam se arrepender. Geralmente, a grande maioria de tudo aquilo que Deus profetizou no Antigo Testamento era confrontando o pecado. Profeta é todo aquele que confronta o pecado. Então, de certo modo, o pastor é um profeta hoje, quando ele abre a palavra de Deus e ele fala pregando contra o pecado. Isso é ser profeta. Até o slogan do seminário, o Matana está aqui, sabe, né? É casa de profetas. Quando a gente ia para o seminário, casa de profetas. Então, o que é o profeta? Aquele que tem discernimento em Deus, que consegue entender, que fala da verdade com autoridade, com sensibilidade, exortação. Também é uma característica muito marcante no profeta, exortação. Lembra de Elias, João Batista? Exortação. Gente muito ousada, corajosa, certo? O que mais? Aí a gente vai ter o evangelista. O evangelista é aquela pessoa que consegue se conectar com facilidade com aquele que não é cristão, por exemplo. Com aquele que é gentil na linguagem teológica, com aquele que é o de fora. Né? Ele consegue levar e trazer as boas novas. Ele consegue acolher o de fora. Ele consegue anunciar com maestria, com criatividade, não é? Com muita alegria, ele consegue fazer esse convite. Olha, você precisa conhecer Jesus. É uma palavra mais de salvação, de confronto. Ele consegue, são pessoas assim, comunicadores apaixonados. Gente que anuncia o evangelho com clareza. Né? Por exemplo, Billy Graham foi esse exemplo de evangelista. Talvez para a galera mais nova, por exemplo, o Bibo, tem um podcast dele. É um exemplo de evangelista, o Douglas Gonçalves, Jesus Cop. São exemplos assim, que conseguem, por meio de uma criatividade, levar o evangelho. Evangelistas. Não que não sejam teológicos, mas entendam, de função, trazendo um pouco e aplicando, são pessoas que entenderam o chamado e o ministério. Não, eu vou por essa veia, porque aqui eu sou mais usado por Jesus. Como que a gente aplica isso? Às vezes, um padeiro, ele pode evangelizar alguém na fila da padaria com criatividade. Não é? Uma pessoa que é lojista fala de Jesus no network de empreendedores. Um jovem que usa as redes sociais para compartilhar a palavra. Um barbeiro que ora com uma pessoa que está sentada ali para cortar o cabelo. É um evangelista. Entende? Então você pode usar a tua profissão entendendo os 5 ministérios. É sobre isso. Certo? A gente consegue aplicar, e essa é a nossa função, aplicar. E aí segue, né? Por exemplo, pastores de função e de nome, não só de nome, mas de função, são pessoas que trabalham o aspecto do cuidado, do pastoreio, da presença, de estar junto, caminhar junto, certo? Discipulando, acompanhando. Esse é o pastor de fato, né? De essência, paciência, sabedoria, não é? Que trabalha a igreja para que ela seja uma comunidade saudável. Aí entra pastor Jeremias. Aí entra exemplos como pastor Ronaldo, da Betânia. Inclusive vou lá pregar hoje à noite. Se você quiser ir para lá, vai lá. Prego lá hoje. Ele está com dengue, ore por ele. Igrejas que têm pastores que cuidam de rebanho. Eu, pastor de fato. Então são pessoas que entram nessa função. Certo? Então, o que seria um pastor hoje aplicando a você, de repente mãe, né, no aspecto pastoral, você discipular os teus filhos, orar com os teus filhos, você se enquadra nisso.
Nós não falamos muito de sacerdócio universal? Seja um pastor na sua casa. Ore com os teus filhos, discipule seus filhos com amor, com paciência, né? Lidere um grupo pequeno, um movimento, não sei. Mas você pode acompanhar alguém com zelo, mentorear alguém na palavra de Deus. Talvez você pode ser alguém que ore no momento do almoço na tua empresa. Você está aplicando o aspecto do cuidado, da presença, entende? De caminhar junto. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender, aplicar mais as nossas vidas. Então, aí vem os mestres, né? Pessoas que edificam pela palavra, por meio da palavra, ó, ensino, formação, sabedoria na prática, fundamento, não é? Augusto Nicodemos, Hernandes, pessoas que são sábios, né? Que trabalham por meio do ensino. Então não é sobre o púlpito toda hora, gente. É sobre a gente compreender, sabe, um professor de escola dominical, a Thalita quando está ali ensinando os kids, a Esther, a Jennifer, enquadra ali, ensino, formação das nossas crianças, certo? Sabedoria na prática. Aí a pessoa entende a função dela no reino. Consegue entender? Então é um mestre. É um mestre no reino. Ensino, formação, discipulado, autoridade, você está ensinando, você está formando. Pensa nisso. Para aperfeiçoar os santos. Todos esses ministérios foram dados por Cristo para aperfeiçoar os santos. O ministério não é do pastor, o ministério é da igreja. A igreja deve pastorear, é de todo o povo santo. Então pense assim, onde Deus te plantou, Ele quer te usar. Você não está nesse lugar à toa, você foi equipado, primeiro com a graça, não para assistir, mas para servir. Entenda isso. Deus não te dá ferramentas sem propósito. Se você tem um dom, você tem um campo de trabalho. A vocação ministerial é a graça recebida que deve ser repartida. Então está ali a finalidade. Para quê? Aperfeiçoar os santos. Uma terceira coisa. Paulo vai falar, não sejamos mais como crianças. Cresçamos nele, o cabeça, Cristo. Precisamos crescer, evoluir. Então a vocação ministerial, a terceira coisa é um ministério. A vocação ministerial é um meio para capacitação e maturidade em Cristo. O ministério te faz maduro, porque à medida que você vai apanhando, vai fazendo, vai aprendendo, pergunta por mão do lado, você vai crescendo. É um meio de crescimento, de amadurecimento. Então, pensa, se você não serve, você perde a oportunidade de crescer, de aprender. Assim como uma pessoa que entra num grupo de louvor, nem sabe afinar o violão direito, mas aí ele vai se conectar com quem sabe, e essa pessoa vai ser discipulada e vai aprender. E aí, à medida que vai caminhando, ela está pronta e apta, porque alguém mais sábio, alguém não neófito, alguém que já é um líder no reino de maneira espiritual, está discipulando o outro no instrumento dele, a cumprir e entender o chamado. E é assim que a gente precisa entender, cada um de nós. Então, por isso que nós entendemos, inclusive, esse ponto tem muito a ver com a nossa missão como movimento, né? Formar discípulos maduros e capazes de amar a Deus, o próximo e a cidade. Ó, entra aí. Né? Fruto de uma exegese bíblica. Então, quando você serve, você amadurece. Não tem como não amadurecer. Tua fé cresce. Por isso que a vocação ministerial é um valor, uma dinâmica a ser vivida. Então, quando você se omite, você trava, você fica estagnado. As coisas não acontecem. Olha só, o alvo da vocação ministerial é a capacitação e a maturidade. Quando você serve, você amadurece. Tua fé cresce. É por aí que a gente tem que compreender. E aí, quando a gente aponta tudo isso para Cristo, Jesus veio para ser servido. Jesus veio para servir, para me servir, para te servir. E nós devemos fazer o mesmo.
Nós não somos consumidores, nós somos servidores, trabalhadores, voluntários, servos. Porque Cristo foi. Então é você também. Do mesmo modo que servindo Ele me abençoou, eu vou servir para abençoar. Ele não veio para ser servido. Ele lavou os pés, não é? Você foi chamado para continuar o que Jesus começou. Ele lavou os pés dos discípulos, lá em João 13. Ele curou os doentes. Ele ensinou o Sermão do Monte, parábolas. Ele pregou. Ele também morreu. Quantos verbos a gente poderia falar de Jesus, o quanto ele fez? Ou seja, ele serviu. Entende por que o profeta Isaías vai falar que ele é o servo sofredor? O servo sofredor, Jesus. Aí a gente não quer ser servo, porque a gente também não quer nem sofrer. E deixa eu falar para você, a vocação não é fácil. Eu já pensei inúmeras vezes a largar a mão de estar aqui, de pregar, de ser pastor. Pensa num cargo, numa posição que não tem valor nenhum para as pessoas lá fora. Você é pastor, tá. Mais um roubando o dinheiro dos crentes. É assim que o povo pensa. Ih, mais um que não agrega nada. Não é fácil. Mas quando a gente entende que não é sobre as coisas deste mundo, é sobre as coisas eternas, que quando eu vejo alguém sendo transformado pelo poder do Evangelho, uma família inteira se batizando, crianças se batizando, gente de alguma forma recebendo um milagre de Deus, gente que se encontra, que entende o propósito, a vida, o chamado, que sabe aquela pessoa que você fala, quem viu, quem vê hoje. Quando a gente vê isso tudo acontecendo por meio do poder do Evangelho, você fala, eu não trocaria isso aqui por nada. Porque não tem dinheiro que pague uma vida transformada. Uma resposta, uma oração respondida. Alguém que fala para você assim, pastor, o que você pregou mudou minha vida. Aquela conversa, aquele café transformou minha história. Então eu prefiro colecionar essas histórias porque isso daí não tem preço. Mas é porque a gente olha para Jesus. E Jesus fez tudo isso. E isso nos traz um apego espiritual e não terreno. Então, Jesus morreu e ao ressuscitar, ele nos deu dons a todos nós. Isso está ali no versículo 8. A cada um de nós. Por isso as escrituras dizem, quando ele subiu, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. É uma resposta à profecia. O ministério da igreja, gente, nasce da vitória da cruz. O ministério, a igreja, só tem sentido por conta da cruz. Porque Jesus venceu o pecado e fala que a gente deve estar juntos, porque assim nós temos sentido, corpo, certo? E não só a cruz venceu o pecado, mas venceu a morte, venceu o inferno, venceu a Satanás. Porque Cristo serviu. E servindo foi para a cruz. E pela cruz a nossa vitória. Se Jesus não fosse esse servo, não estaríamos nem aqui. Você não foi salvo apenas para ir para o céu. Você foi salvo para mover o céu na terra. Sendo cooperador do Espírito na vida do seu próximo. E isso vai te trazer sentido na vida. Quando você entender isso. A vocação ministerial é a graça recebida que deve ser repartida. Não repartimos o pão? Repartimos o pão. Porque Cristo repartiu o seu corpo conosco.
Assim como o corpo de Cristo foi repartido por todos nós. Você consegue entender? Como que um sacramento se aplica a nós? É uma graça que nós recebemos. Como que eu vou guardar para mim? Se é algo tão bom. A gente costuma repartir aquilo que é inútil. Nossa, você assistiu o Ultimato da Marvel? Uau! Meu, e quando o Capitão América pega o martelo lá, e a gente fica em êxtase por causa de um filme. Aí quando a gente tem o Evangelho, a salvação, o que Cristo fez na minha vida, na minha história, a gente sequer se emociona mais. A gente sequer para pensar o que isso transformou na nossa história. É porque alguma coisa está muito errada, gente. A gente precisa voltar a orar. A gente precisa voltar a ler a Bíblia. Eu falei esses dias, até falei no grupo da igreja, são 4 coisas que eu tenho orado sobre cada um de vocês, para que vocês tenham vida de oração, intimidade com Jesus, exclusividade com Ele, tempo com Ele de qualidade. Segunda coisa, leitura, vida devocional, prática na palavra. Oração, leitura, contribuição financeira, contribuição com o teu dom, entra aqui. E a última coisa, de fato, é esse dispor. Quando você de fato fala assim, não, vamos para cima, vamos fazer acontecer. São 4 coisas que a igreja moderna não faz mais. Não ora, não lê a Bíblia, não contribui e não serve. E é justamente sobre isso que eu oro sobre todos nós. Então, para a gente refletir, praticar, pensa comigo. Você tem buscado a Deus, entender qual é o seu papel no corpo? Primeira coisa. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Ou tem medo de descobrir o seu chamado porque isso exigiria sair da sua zona de conforto? Tem gente que quer dar migué com Deus. Se todo mundo tem um dom, chega de desculpas. Se Cristo já te capacitou com dons, por que você ainda não está usando esses dons? Para edificar pessoas, para você se encher de alegria, experiências novas, conexões. Busque entender qual é o seu papel no corpo. Entenda, se você não entende. Eu tenho dificuldade. Vamos conversar, eu te ajudo. Pastor, me ajuda a descobrir meu dom? Ajudo. A hora que você quiser. A gente senta, conversa, bate um papo. Te ajudo. Existem sinais, existem temperamentos, existe um monte de coisa que a gente pode trabalhar, a tua personalidade, você vai entender. Tua vocação, teu chamado. Deus te deu habilidades. Tem coisas que você é bom, tem coisas que você não é bom. E a gente pode conversar. Uma segunda coisa. Você tem vivido como parte ativa da igreja? Quando eu falo igreja, eu falo a igreja como um todo, né? O corpo de Cristo. Como parte ativa do corpo? Ou é um espectador em busca do ministério ideal? Mais uma desculpa. Eu não sirvo ainda porque está faltando um recurso no ministério tal, pastor. Porque quando tiver, aí eu vou participar. Ou eu ainda não estou pronto para fazer, por isso que eu não faço. Você nunca vai estar pronto. Você acha que eu estou pronto? Eu participei de um podcast esses dias não, ano passado, e eu vi um comentário de uma irmã lá, um podcast que eu participei. E aí a mulher escreveu assim, nossa, eu não sabia como era difícil ser pastor. Aí eu vi o comentário, falei assim, irmã, não é difícil ser pastor, é impossível. Só é possível porque o Espírito Santo age através de nós. É impossível ser pastor. Não é difícil. É impossível. Que o dia que eu achar que é difícil, basta eu aprender alguma coisa e eu resolvo por mim mesmo. Mas quando eu entendo que a capacitação vem do Espírito, a ousadia vem do Espírito, o encher vem do Espírito, então, opa, então o negócio é diferente. Então, enquanto você, mãe, achar que é difícil ser mãe, você nunca vai conseguir.
Entenda o que eu estou querendo dizer. Aí a gente sai daquilo que a gente acha que tudo tem que ser mérito nosso, porque a gente ainda não aprendeu. Você vai ser uma mãe perfeita aos olhos de Deus quando você entender que só pela ação do Espírito Santo em você, você é capaz de criar teu filho. Você só vai ser um marido pleno quando você entender que é impossível na força do seu braço, mas é possível porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então você vai se sacrificar todos os dias pelo teu cônjuge. Aí sim você vai ter honra. Porque tem um monte de macho querendo honra, mas não se sacrifica pela sua esposa. Aonde não tem sacrifício, não espere honra. E a mulher, a contrapartida é a mesma. Ela espera sacrifício, mas não honra o seu marido. Esquece. Que competição é essa? Vocês conseguem entender? Que é por isso que a gente precisa perceber que em tudo, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. É o Espírito Santo em nós. Para eu ser pai, para eu ser marido, para eu ser pastor, para eu ser funcionário, para eu ser um empregador, para eu ser filho, para eu ser pastor, para tudo. Eu preciso que o Espírito Santo haja por meio de mim. Senão a gente reduz tudo a um mero humanismo e a um mero legalismo e moralismo. Basta você fazer o curso do fulano que vende na internet e você vai ser o pai perfeito. Não. Você precisa entender como Jesus cuidou de nós. Como Deus cuidou do seu filho. Eu fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Aí o pai fala assim, você precisa estudar para você ganhar dinheiro. Oh, mas peraí. Será que é isso que Deus quer para o seu filho? Será que essa é a visão que Deus tem para o seu filho? Estuda para ganhar dinheiro? Não, ele tem que ser o que Deus está formando nele para que ela seja ou ele seja. E você, como pai, deveria entender esse discernimento para agir na vida do teu filho, da tua filha. Entende, gente? Quando foi a última vez que você se aproximou de um líder da igreja com o coração disposto a servir, ao invés de reclamar? Ah, mas tem gente que reclama, hein? Meu Deus. Tem gente que reclama demais. Mas talvez essa tua inquietação seja exatamente o lugar que você precisa atuar. Que você precisa servir. Até quando você vai ignorar as necessidades que estão bem na sua cara? Tá na sua cara. Só você está vendo. Vai para cima, ajuda a resolver. Quer crescer na fé? Movimente-se. Movimente-se. E para finalizar, quem ao seu redor precisa de uma atitude prática de amor que você pode oferecer? Quem? Quem que tem passado, dia a dia diante de você, no teu trabalho, na padaria, que você pega o seu pãozinho? Eu sempre falo, às vezes você vai abastecer o seu carro. Quem são? Pergunta o nome, cria relacionamento. Quem precisa de uma atitude prática de amor? Isso aqui é missão, gente. O que você tem para oferecer? Aquilo que você tem de bom para oferecer ao próximo. Se Jesus estivesse vivendo a sua semana no seu lugar, quem que ele serviria? Em quais áreas da igreja você tem sido mais crítico do que cooperativo? Tem alguma área que você está sendo mais crítico? Talvez, como eu falei, o problema que você vê seja a oportunidade de você servir. Se todos na igreja tivesse essa postura hoje, o corpo de Cristo certamente seria mais saudável. Se todos tivessem uma postura assim, o corpo de Cristo, a igreja, seria mais forte. Então, o que eu trago para você, essa exortação hoje é: pare de dar desculpa, entenda o teu ministério, a tua vocação e comece a servir. Pare de reclamar e comece a cooperar. Você tem dons, você tem talentos. Então aí, para resumir para você. Então a vocação ministerial é um chamado para viver com dignidade e propósito. A vocação ministerial é um chamado para servir com o seu dom. A vocação ministerial é um meio, para você capacitar e amadurecer a própria fé e a dos outros. Quando você vive o dom servindo pessoas,
você cresce, você amadurece, você faz discípulos. Vamos orar.